Engraçado, não sei o que aconteceu. Eu tava transmitindo no meio da questão empolgadíssimo lá e caiu a live. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Tá, essa internet esses dias anda boa mesmo. Lá na escola, aqui em casa, parece que o sinal deu uma bugada geral aí pra todo lado, tá? Então, ó, eu vou recomeçar do início, né? Convidando para vocês para curtirem as minhas redes, tá? Tá aí o Spotify do Professor Fabião, o Facebook, o Instagram. Aí perceba que o Instagram ele tem lá o underline no final, né? Porque meu Instagram ele foi clonado. E o cara ficou lá com meu nome, tudo bonitinho, né? Permaneceu lá com o Professor Fabião. E eu fiz uma nova conta e coloquei o underline embaixo para diferenciar. Então não confunda, tá? Se você digitar só Professor Fabião, vai aparecer um japonês. Não sou eu. Ó, não sou eu, tá? Não sou japonês. E o YouTube, né, pessoal? O Professor Fabião. E o TikTok também, né? Que eu já tentei fazer algumas lives lá também, mas o formato da tela é meio complicado. Bom, essa semana, o que a gente vai fazer? Uma semana de tragédia no Brasil, né? Teve lá aquela chuva intensa no Rio de Janeiro. Chuva intensa, a natureza ela tem, sim. Sempre tem, tá? O problema é a ocupação em locais, né, que não deveriam estar ocupadas e por isso acaba acontecendo aquilo. É um tema que pode cair no Enem, inclusive para tema de redação, para vocês ficarem atentos. Essa semana a gente vai trabalhar com algumas questões da prova PPL do Enem de 2022. Lembrando, a prova PPL é uma segunda prova aplicada todo ano. O PPL significa Pessoa Privada de Liberdade, então que também tem direito de prestar a prova. E é bem legal para você dar uma treinada. No vídeo anterior eu deixei o caminho para acessar essa prova, mas é muito simples. Você vai lá no Google, digita Enem, questões e gabaritos, e provas e gabaritos, tá? E vai aparecer lá no primeiro item, pode clicar que você vai ter acesso a todas as provas desde 1998, provas e gabaritos. Então é bem interessante mesmo para estudar. Pessoal, estou olhando no chat aqui para ver se não cai de novo, né, o sinal aqui na internet. Bom, eu estava no meio da questão. Eu separei a questão 47, que eu acho que é uma questão que pegou muita gente, tá? É uma questão que fala sobre a década de 1960 no Brasil. Essa década, ela foi marcada pelo golpe militar. Golpe, hein, pessoal? Golpe militar que derrubou, né, um governo eleito, né, e implantou a ditadura militar no Brasil. Certo? Muita gente considera de forma errada, na minha visão, uma revolução, né, que salvou o Brasil do comunismo, mas não é nada disso não, foi um golpe militar mesmo que implantou um governo autoritário por aqui, assim como em outros países da América do Sul com o apoio dos Estados Unidos. Vamos ao texto da questão primeiro. Eu acho que essa pegou muita gente mesmo. Na década de 1960, o governo Goulart tentara, de uma só vez, realizar um conjunto de ajustes políticos e sociais com a finalidade de incluir na nação oficial, olha o termo que usaram aqui, ó, com a finalidade de incluir na nação oficial e na própria Constituição Federal uma série de grupos que, em parte, na política e na história, haviam sido deixados para trás. Pessoal, quem será que na história do Brasil foi deixado para trás? Será que a gente tem alguma ideia? Acho que é meio óbvio, né? E que a nova conjuntura brasileira e internacional fazia emergir. Bom, então, no governo Goulart, ele vai tentar implantar uns ajustes, né? Está lá entre aspas, que previu que inserir na nação grupos que foram excluídos durante a história do Brasil. Ok? Bom, mas que ajustes foram esses? Então a gente precisa fazer aqui um contexto histórico bem rápido. O João Goulart ele assume a presidência depois que o Jânio Quadros renunciou. O Jânio Quadros, né, tinha sido eleito presidente do Brasil, estava sem apoio político, sem apoio popular, e ele tentou, segundo os historiadores, dar uma espécie de golpe, né, ameaçando renunciar. Aí o povo ia ficar triste, a gente gosta muito de você, fica aí, mas não rolou. Ele fez lá uma cartinha de renúncia, mandou a carta, o presidente da Câmara aceitou e ele acabou perdendo o mandato. Como o João Goulart era o vice dele na época, lembrando que o vice era eleito separado, inclusive, tinha uma votação para presidente e para vice, o João Goulart ele assume a presidência, ou teria o direito de assumir a presidência. Só que aí tem uma coincidência histórica, né? No momento que o Jânio Quadros renunciou,
o João Goulart estava na China. Olha só, hein, pessoal, a China que tinha acabado de passar por uma revolução socialista, e o nosso futuro presidente estava na China, um país comunista, né? E ele já era visto aqui no Brasil, o João Goulart, como um político muito à esquerda, ligado aos sindicatos. Então começa um movimento no Brasil aqui, tentando evitar a posse do João Goulart. Quase teve uma guerra civil, né? Aqueles que apoiavam a posse do João Goulart, os chamados legalistas, e aqueles que eram contrários, principalmente setores da elite, alguns setores do exército também, que alegavam medo de uma ameaça comunista aqui no Brasil. Bom, o João Goulart retorna para cá, os grupos acabaram se entendendo e ele assume a presidência primeiro de forma parlamentarista, sem poderes, né, de fato, e depois de um plebiscito ele assume a presidência, né, com poderes plenos aí de um presidente, ok? Ó, se vocês quiserem ter acesso a essa aula completa, corre lá no canal do professor Fabião e procura Governo João Goulart. Recomendo, quem assistiu essa aula acertaria essa questão com certeza. Ó, tô se achando, tá, professor? Bom, então corre lá, tá, e assiste. Aí lembrando, hein, pessoal, comenta aí nos comentários o que você achou dessa questão. Acertaria, não acertaria, antes da explicação? Bom, e quando o João Goulart assumiu o poder, né, o país estava quebrado, uma grave crise econômica, ele vai tentar alguns ajustes econômicos, não vai dar certo, e ele vai anunciar reformas mais profundas, que na história são chamadas de reformas de base. Então, reformas de base, o que significa? Reformas estruturais, mexer na estrutura do país mesmo. Tá? Entre essas propostas de reforma, né, então o João Goulart ele fez vários comícios pelo país e anunciou essas reformas. O principal foi no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, onde ele anunciou as chamadas reformas de base. Que reformas eram essas? Reforma educacional, então ampliar o acesso à universidade para a população. Reforma tributária, principalmente aumentando os impostos dos mais ricos. E uma reforma agrária, onde o governo, né, confiscaria algumas terras, né, lógico que pagando, né, uma indenização para quem tivesse a terra confiscada, para fazer reforma agrária, ou seja, distribuir terras. Nesse período, um grupo social começa a ganhar uma importância, um protagonismo muito forte no país, que eram as chamadas ligas camponesas, o pessoal do campo, né, que começou a atuar forte na política do país, pressionando o governo, pressionando o Estado para fazer reforma agrária. Ok? Bom, então, quais foram os ajustes? Algumas propostas, que na época foram vistas muito à esquerda, e uma dessas propostas falava sobre reforma agrária, que atendia os interesses das ligas camponesas. Aí, mal comparando, tá, pessoal? A Liga Camponesa seria o equivalente ao MST hoje, é o Movimento do Sem Terra. Bom, agora, depois de ler o texto, vamos à pergunta. Na conjuntura histórica abordada no texto, surgiu como protagonista no campo político o grupo social dos... Então, acho que ficou fácil agora, né? Que grupo social surgiu como protagonista durante o governo João Goulart, né, quando foram lá anunciadas as reformas de base? Os empresários industriais? Acho que não, né? Trabalhadores rurais? Opa, parece que é essa, né? Oligarcas regionais, né? As elites regionais? Não. Profissionais liberais e religiosos católicos? Com certeza, né, pessoal? Segundo o gabarito oficial do Enem também, resposta B, os trabalhadores rurais, que defendiam ali um movimento de reforma agrária. Tá aí, pessoal, ó. Questão 50 da prova PPL. Deixa aí os comentários, tá? O que vocês acharam da questão? Tem alguma outra questão que vocês querem? Comenta aí, manda uma mensagem. E se tiver alguma questão que vocês têm dúvida também, pode pedir que a gente tenta fazer por aqui. Beleza? Eu acho que a conexão não caiu agora. Então, acabou dando certo, né? Eu tentei usar o fio aqui, o cabo de internet, mas alguma coisa fez não funcionar. Beleza, pessoal? Então, valeu. Essa semana a gente faz mais algumas aí da prova PPL. Espero que o som desse microfone aqui tenha ficado bem melhor. Afinal, é para isso, né? Essa é a função dele. Gente, obrigado aí pela atenção. A gente se vê por aí. Beleza? Tchauzinho.